Estou muito feliz por você estar aqui. A gente se conhece há tanto tempo, né, Zé? Melhor não falar, né? Quanto? Porque entrega a nossa idade, né? E eu não sei dizer também quantas conversas a gente Muitas, teve nesses 20 anos Uhum, que a gente se conhece. E 18 foram Aham. conversas mais frequentes. Conversa de vida, conversa de Aham. trabalho, conversas questionando as coisas, Aham. não é? E pensando... Desabafos. Pois é. E sempre, a gente sempre olhou muito para o futuro também, Sim, né? sim. Você olha muito para o futuro. E aí, eu nunca imaginei, Uhum. surgiu de um desejo meu Aham. de que as pessoas que não têm acesso a vocês Uhum. possam escutar a Uhum. história e se inspirar com a história e entender que não tem mágica, É, tem muito trabalho. muito. E o que mais que tem, Tá. né? Para chegar aonde É. chegou, com o reconhecimento que você tem Uhum. no mercado, com tudo que você fez, o teu olhar inovador, e eu sou prova, né? Eu que te acompanho há tanto tempo, você tá sempre muito na frente, Uhum. né? Das coisas, não é nem tendência, né? Quantas vezes a gente conversou que você fazia umas perguntas para mim, eu colocava algumas coisas e falava assim, Onde está vindo isso? onde tá vindo isso? E queria te escutar. Ótimo. Obrigadíssimo pelo convite. Prazer estar aqui. Mais que um prazer, né? Acho que é privilégio mesmo, assim, de poder ter esse tempo, de poder falar, né? Dessa forma, como você falou, mais pensada, mais preparada e mais, ao mesmo tempo, né? Uma conversa entre duas pessoas que se conhecem há muito tempo, né? Então, eu acho que, assim, te dar os parabéns também por essa iniciativa, né? Acho que a maneira como as pessoas se comunicam, e isso eu aprendi, né, também trabalhando com você, a maneira como as pessoas se comunicam, acho que fala muito sobre quem elas são, né? E acho que o fato de você montar um programa, né, como esse, né, é uma maneira de se demonstrar o que você é, que é muito generosa, né? Você está entregando uma série de conversas super legais para as pessoas. E eu espero poder contribuir um pouquinho aqui com meus 2 cents. Pessoas que também são generosas, né? Então, vamos começar por aí. Você falou da história, né, não tem sorte, né, tem muito trabalho, muita conquista, sem dúvida, tem. Muito planejamento, né, então a história de olhar para frente é sempre com muito planejamento, mas encontrar as pessoas que eu encontrei com a generosidade que elas têm em tantas situações foi incrível, assim, né? E para citar algumas, uma você conheceu, que foi o Máximo Pacheco, né, que era o presidente da International Paper quando eu fui para lá. O Máximo tomou um risco enorme, né, de pegar um cara que tinha 30 e poucos anos para ser diretor de RH de uma empresa multinacional que estava triplicando de tamanho, um monte de questões, né, e de desafios relacionados à liderança, formação, capacitação, entendimento, né, de que é esse novo espaço que a empresa ia trabalhar. Ele assumiu esse risco totalmente, assim, e fez um papel que hoje a gente tem nome para isso, mas na época não tinha, né, que é ser o líder coach. Então, assim, lembro que 3 meses, 4 meses, 5 meses de novo papel, né, eu entrava na sala dele e falava assim, Máximo, acho que não está dando certo, vamos parar aqui, né? E ele falava assim, não, ele era chileno, não vamos parar aqui não, vamos em frente, e me fala o que está doendo, onde está doendo, e a gente vai navegando por isso, né? Muito do que eu aprendi sobre gestão, sobre liderança foi com ele. E o que eu vejo é que a vida, né, dos executivos que foram meus clientes, que são meus clientes, tem uma relação direta com o líder. Sim. Então, a forma como a pessoa se sente no trabalho, o fato de ser feliz ou infeliz. Então, você tem um líder desse... Você conhece a Daniela Diniz, né, que foi do Grupo Abril, hoje está lá no GPTW. A Dani escreveu um livro chamado Líderes de Pessoas e fez meio que um biográfico, né, de 20 líderes de pessoas. Eu estou lá no livro e a forma como ela escolheu contar a história de cada um tem sempre um ponto.
o meu ponto principal das minhas histórias é essa história da relação com os CEOs, né? E com o líder, né? Sempre tive isso, sempre isso foi muito importante, né? Tanto para os que me contrataram, quanto para aqueles que eu fiz a mudança. Então, fazer mudança de CEO, estando na cadeira de RH, nunca é um negócio simples, né? Eu acho que a mais crítica dessas, assim, foi na Novelis, que eu cheguei para trabalhar numa segunda-feira. O CEO estava saindo na sexta-feira. O novo eu já tinha encontrado 15 dias antes e ninguém podia saber, né? Então não podia contar para ninguém, nem para os meus colegas. E ele começou na sexta-feira, que foi o dia que saiu o CEO que estava no lugar. Aquele dia eu tive que contar para todo mundo que eu já sabia o que estava acontecendo. Você tinha acabado de chegar. Em uma semana, né? Então foi assim, uma conquista de confiança, né, daquele time da Novelis, que foi super importante fazer, porque de uma certa forma eu tinha traído a confiança deles por uma semana. Eu sabia o que ia acontecer. Eu já tinha encontrado, né, o CEO que estava chegando antes, né? Então essa relação com os CEOs para mim sempre foram muito importantes, assim. Ai, deixa eu interromper que eu Claro. lembrei de um café na Novelis, porque eu fui visitar Zé Renato para um café. Aí, não sei se você lembra disso, eu lembro. Que bom que você está aqui, porque você vai me ajudar a organizar o evento de liderança. Isso aí. Você lembra? Eu lembro. Foi maravilhoso aquele trabalho. Então, né, as pessoas não conseguiam falar. Falei, como é que eles vão fazer um evento público falando, e assim, né, eu com a barra lá em cima, né, de te conhecer e conhecer o trabalho que precisava ser feito, e a turma não falava, você lembra disso? Foi um período, acho que foi um mês. Foi um mês intenso. Nossa, eu mudei para lá, praticamente. Intenso. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, e é muito legal, né? Vários deles estão lá até hoje, né? Vários deles com a carreira internacional, foram para Atlanta, estão nos Estados Unidos. Né? Então é super bacana. Se comunicando. Sim, e bem, fazendo né? bem, se comunicando bem. Ai, que bom. Boa lembrança. Essa é ótima. Então, essas trajetórias, né? E, de novo, ter gente generosa por perto sempre me marcou muito, assim, né? Dei esses dois exemplos, mas, obviamente, né, um time generoso que me recebeu quando eu cheguei no International Paper, sem ter, né, uma vida executiva prévia, né? Eu saí da consultoria, 34 anos, virei diretor de RH. O time tinha que, né, fazer um trabalho também generoso de me receber, né? E as mudanças de empresas que eu fiz também, né? Todas elas sempre chegando com um time que tinha lá. Eu nunca fui daqueles executivos que chega e troca as pessoas, muito pelo contrário, né? Eu sempre desenvolvi quem já estava lá. Às vezes, obviamente, você precisa ou trazer alguém de uma cadeira que nem existe, né? Ou formar um time que tenha mais espaço, né? Que tenha mais escopo, que tenha mais impacto na organização. Então, você precisa ter mais gente. Mas eu, assim, como princípio, eu gosto muito de chegar, entender quem são as pessoas e devolver isso para elas. Mas é uma troca, porque eu estou ali também chegando, muita gente que está na empresa há muitos anos e que ajuda, né, a acelerar esse processo de chegada, né? Um onboarding bem feito faz toda a diferença, né, para o executivo que está chegando. E eu me lembro, porque eu me lembrei de outra cena agora, né, que você chega, lógico, olhando para as pessoas, mas olhando muito para o negócio. As conversas que a gente tinha, né, quando você começava na empresa, eram muito voltadas para o negócio, o teu papel no negócio e, de repente, como é que eu poderia te ajudar, te apoiar com esse olhar também, né, de liderança e negócio. Então, e isso acabou virando meio que uma marca, né? Então, toda vez que eu fiz algumas mudanças de carreira, né, mudanças de empresas, mudanças até de escopo de trabalho, né, eu já vou falar da CTG, foi muito em função disso, né, de ter essa visão de negócio e de levar, né, gestão de pessoas, não só para suportar, mas muitas vezes para acelerar os objetivos estratégicos que existiam, para acelerar a própria implementação de uma estratégia. Então, sempre me marcou isso, né?
A história tem dois momentos interessantes, né, de amplitude de escopo, assim, que são legais. Um é na Tigre. Até ali a Tigre foi a terceira empresa que eu estava como diretor de RH. E eu tinha sempre um pacotinho, né, que andava comigo, que era RH, sustentabilidade e comunicação. Né? Sempre essas três coisas juntas, né, um combo. E lá na Tigre foi a mesma coisa. Passou pouco tempo ali, alguns meses, o Otto, que era o CEO, falou assim, Zé, a gente tem assim, um desafio enorme na área de inovação, só que eu acho que a gente não vai conseguir mudar a inovação e a forma como a gente faz inovação na empresa da porta para fora. A gente vai precisar começar a fazer isso aqui dentro, mudar a cultura da empresa para que a empresa mude a forma de executar e fazer inovação. A Tigre sempre foi uma empresa muito inovadora do ponto de vista de produto. Né? O dia que eu sentei na cadeira, a gente tinha 15 mil SKUs. Então, todo tipo de produto que você pode imaginar, né, a gente fazia. Né? A brincadeira, eu sempre fui muito brincalhão, você sabe disso, né? Eu perco amigo, mas não perco a piada. A minha primeira conversa, né, com o diretor da área de P&D, eu falei para ele assim, com esse portfólio aqui a gente resolve desde unha encravada até mania de perseguição. Né? Tem tudo que é produto aqui. Né? E das minhas metas era essa, era de simplificar o portfólio e deixar de ser uma empresa que competia por produto e passar a ser uma empresa que tivesse inovação como sendo inovação focada em processo e inovação focada em modelo de negócio. O único jeito de fazer isso era se abrir, era fazer inovação aberta, trazer startups, entrar em hubs, entender o que acontecia no mundo da construção no mundo inteiro. Então, aquela história que você falou da visão, né, de futuro foi um playground assim, para mim. Só que isso tinha que ser acompanhado pela construção e pelo desenvolvimento da cultura lá dentro. Então, ali foi a primeira vez que ampliou o meu escopo daquele trio, né, do combo, para inovação. Eu me lembro dessa fase também. E isso me deu, assim, primeiro, né, muito mais proximidade com o negócio. Uma das empresas, na verdade duas, né, que a gente comprou, duas das startups, trouxemos para dentro, né, e fomos incorporar, né, os meninos. Você lembra deles? Sim, lembro. E eram meninos mesmo, né? Mesmo? O mais velho tinha 29 anos, né? 29. Aquele processo fez com que eu assumisse a responsabilidade por aquele negócio. Né? Então tinha um P&L para entregar, tinha resultado, né? EBITDA. Não era só sentar e fazer e ver, né, o negócio funcionar e a empresa trabalhar. Ela virou uma unidade de negócio. É até hoje a unidade de negócio mais lucrativa do Grupo Tigre, né, em termos de margem. Você chegou a ser líder, né? Foi. O negócio era meu. O Otto falou assim, não, agora você trouxe os meninos aqui, você toca isso aí. Então, assumi como gestor do negócio. Eles, obviamente, tinham, né, uma dinâmica toda própria. Né? A gente tinha que fazer esse trabalho também de colocá-los para funcionar dentro da organização, dentro da empresa. Ajudar a empresa a entender quem eles eram, por que eles faziam daquele jeito, né? Que cabeça daquela, né? Por que eram tão, né, com tanta energia, tão rebeldes e tão inovadores. Gente, foi por isso que a gente trouxe eles para cá, é isso que a gente precisa. Né? Então tinha um processo de contaminação positivo ali também, né? Dessa cultura que eles estavam trazendo. Né? E dali, o passo seguinte foi, eu quis empreender. Né? Minha saída na Tigre foi para empreender. Foi para montar um fundo de CVC, né? Para fazer Corporate Venture Capital. Aprendi a fazer lá, né? Nessa história de comprar startups. Falei, tem uma demanda enorme no Brasil sobre isso, as empresas não sabem fazer bem CVC. Eu e mais dois amigos, né? A Tatiana e o Airan, ele muito focado nesses hubs internacionais, né? Ele foi mentor na Y Combinator na Califórnia, era um cara que tinha muitas conexões com as startups europeias e asiáticas também, vivia na Ásia, né? Estava sempre lá. O Airan hoje mora na Califórnia, né? E eu brinco com ele assim, foi o mais perto que você conseguiu ficar da Ásia, né? Estando aqui nas Américas ainda. E a Tati era uma advogada extremamente habilidosa em fazer contratos. Foi ela que nos ajudou, né, a desenhar esses contratos, que para fazer uma aquisição de uma startup por uma empresa grande são muito difíceis. Na época da Tigre demorou 1 ano para fechar o contrato com os meninos, porque medo de todo lado. Então, medo dos meninos de perderem o negócio,
medo da Tigre de botar a patinha, né, a marca da Tigre, no produto que eles não conheciam. Né? Então, e não adianta botar no papel, não adianta encher de cláusula, tem uma hora que é a confiança e o olho no olho, a convivência que faz isso dar certo. E ela era fantástica em fazer isso. A gente montou, desenhou, eu saí da Tigre, fui para começar a CBC, chamada Cian, a empresa. Tudo estruturado, tudo pronto. No finalzinho do ano, 2018, um headhunter me liga. Falou, olha, tem um negócio aqui que é a sua cara. Eu falei para ele assim, não é não. Minha cara é outra agora. Ele falou, mas você não quer nem conhecer? Eu falei, fala, o que é? Né? Aí ele falou, olha, é uma empresa chinesa. Eu falei, pode parar. Acabou aí a conversa. Né? Todas as empresas chinesas que eu conhecia até então, né, tinham esse hábito, né, e essa forma de trabalhar, de ter um shadow, né, de ter alguém que era o espelho daquele executivo no Brasil, sendo um chinês. Eu falei, você consegue me ver trabalhando como um shadow? Eu vou gastar metade do meu dia driblando o cara, né, fugindo dele, né, deixando ele no escuro, né, porque ele não vai poder ver o que eu estou fazendo. Eu não quero ninguém aqui no meu cangote. Né? Ele falou, não, pode parar, não tem shadow. Eu falei, não tem shadow? Ele falou, não tem. São todos os executivos brasileiros, exceto o CEO que é chinês, e não tem ainda um conselho. Parte do que eles querem fazer é construir um board, construir um conselho de administração, e a sua cadeira lá é uma cadeira que vai ter, né, RH, comunicação, sustentabilidade, que já tinha no meu escopo, inovação, que estava no meu escopo da Tigre, e além disso veio TI, jurídico e suprimentos. Nossa, era enorme a tua cadeira. Essa sim era desde unha unha encravada até mania de perseguição, né? Tudo acontecia ali, né? E ela tinha uma razão de ser, ela foi uma cadeira inventada, né? Ela não existia, né? E quando eu fui falar com o CEO, né, com o Yin-Cheng Li, ele falou para mim, olha, eu preciso me liberar de tempo, de energia, de gestão para o trabalho que eu tenho para fazer aqui, que é fazer o IPO dessa empresa em 2 anos. Então eu preciso de tempo, e isso aqui, essas funções que hoje várias delas reportam para mim, eu não estou dando conta. Então eu preciso de alguém que assuma, né, esse monte de coisas e me ajude, obviamente, né, com o crescimento de pessoas. A gente tinha 4 ERPs, né? A gente tinha a Oracle, a gente tinha PeopleSoft, a gente tinha SAP e a gente tinha o máximo da IBM. Porque a CTG nasceu como uma colcha de retalhos, né? Comprando empresas e fazendo aquisições que os chineses fizeram. Cada uma delas tinha a sua estrutura de TI diferente, os seus processos diferentes, os seus sistemas diferentes. Primeira tarefa, né, foi essa do primeiro ano, foi um único projeto, um único ERP para a empresa como um todo, e óbvio, simplificação de processo, etc. E tal. Então tinha uma série de entregas. E a equipe também, a Giovana veio da Duque. Então, a Giovana era da Duque, a Fernanda, que era jurídico, era da Duque, o Flaviano veio do mercado, que era de TI, a Salete já estava lá, né? E a Salete era uma das poucas que tinha começado quase junto com os chineses naquele primeiro momento, né? Então ela tinha uma história ótima lá dentro. O Pedroso era um cara de Duque, mas ele trabalhou 15, 20 anos no mercado de energia elétrica, que era o diretor de suprimentos. Fantástico também, me ensinou um monte, assim, de novo falando de generosidade, né? O Pedroso me ensinou como é que pensava uma empresa daquela, né? Gente muito, muito bacana, assim. E esse time era o time que me recebeu, eu não mexi em ninguém, não troquei ninguém. A minha conversa mais divertida foi com a Fernanda, do jurídico. Eu falei, Fernanda, eu não sou advogado, não pretendo fazer faculdade de direito nessa altura do campeonato. O meu papel é garantir que você tenha todos os recursos que você precisa, acesso à organização, suporte, né, que a gente precisar para atingir os resultados que a gente precisa atingir na área jurídica, e não é simples, né? O setor de energia é um setor onde você tem muitas discussões muito grandes e contas muito caras, né? Ajuizadas e sendo judicializadas. Então eu falei assim, olha, o meu papel é te ajudar a fazer funcionar. Eu não vou ser um intermediário, eu não quero fazer esse papel, eu não entendo o negócio, eu não vou tomar decisão jurídica aqui nunca, você e o grupo de advogados. Depois ela me ensinou que além do grupo de advogados internos, tinha os pareceristas, né? Tinha os de fora, os escritórios.
para nos ajudar a fazer as decisões que a gente precisava fazer. Então também é um aprendizado incrível poder liderar uma área que eu não tinha a menor proximidade. Assim, né? Então ali acho que foi o momento em que a minha carreira de fato abriu muito o leque. Né? E muito trabalho, assim, muito trabalho. Os chineses, a gente trocou de CEO 3 vezes, né? Fiquei lá 5 anos, a gente trocou de CEO 3 vezes, no meio da pandemia inclusive. Né? Então vivi a pandemia, né? O projeto da implementação do ERP, né? Que era o SAP S/4HANA, a gente foi a 4ª empresa no Brasil a fazer. Né? Então não tinha muita história, não tinha muito aprendizado ainda. A gente começou a fazer a implementação em março de 2020. 15 dias depois, para tudo, pandemia, todo mundo para casa, só que o projeto tinha que continuar. Então a gente fez quase 7 meses de projeto no modelo 100% remoto. Aí foi o primeiro time que voltou no híbrido, né, quando a gente já tinha um pouco mais de segurança do que a gente estava fazendo, né, em termos de proteção das pessoas. Isso aqui dá uma história, só um podcast só para falar disso. Vou dar um detalhe, só para você entender o tamanho do nível de detalhe que a gente foi. O sistema de ar-condicionado do prédio a gente trocou para deixar ele igual ao sistema de ar-condicionado do sírio-libanês. Para que, se caso o vírus circulasse lá dentro, ele seria filtrado. Né? Não podia abrir janela, né? Então tinha aquela história, né? Vai deixar as pessoas trancadas num lugar fechado com ar-condicionado. Então até isso a gente foi atrás para ver como é que era o sistema dos hospitais. Então, tremenda de uma oportunidade de entender de negócio. Né? Então, suprimentos estavam comigo, o impacto que suprimentos tinha nos projetos de ampliação, de modernização das usinas, a proximidade com o impacto em TI, né? em melhorar a eficiência, processos, né? Dar um baita de um upgrade em termos de tecnologia nisso. E óbvio, né? Pessoas, né? Isso super claro. O quanto a gente precisou investir em pessoas para que elas aprendessem a trabalhar e conviver num outro nível de performance que o próprio RP estava trazendo, que as próprias demandas de negócio estavam trazendo para a gente, que eram de crescimento. E ainda num período... Super difícil. Super difícil. A primeira decisão que a gente tomou, na primeira semana em casa, a gente fez uma reunião de diretoria, todo mundo na tela, né? E aí eu falei, olha, gente, é o seguinte, né? Nosso maior desafio aqui é prioridade. E aí o CEO tinha acabado de chegar, fazia meses que ele estava com a gente. Né? Tinha vindo da China, não conseguia voltar, ele ficou aqui, né? E ele falou assim, não, eu concordo, a gente tem que escolher as nossas prioridades. Aí a gente, brainstorming, né? Diretores, os vice-presidentes começam a falar, tal, o que é a nossa prioridade e tal. Até que uma hora, o Evandro, que era o diretor de operações, ele foi de uma clareza assim, enorme. O Evandro falou assim, gente, nenhum de nós aqui que está nessa tela sabe operar a mãozinha. A nossa prioridade é a segurança dos operadores. Então, assim, a empresa não pode parar, porque é uma empresa geradora de energia. Não pode faltar energia para os hospitais, não pode faltar energia, né, para tudo. Então, assim, a gente não pode correr o risco de inviabilizar a operação, botando eles em risco. Foi uma operação de guerra, assim, né? A gente comprou pousada, a gente alugou casa, a gente isolou os próprios operadores das famílias deles, a gente teve que refazer os contratos de trabalho, porque eram contratos parecidos com os de plataforma de petróleo, que a gente falou assim, olha, não dá para o cara ir voltar para casa, né? Porque o risco dele se contaminar no caminho, né, ou em casa é grande. Então a gente tirou eles das famílias por 90 dias, com uma possível renovação por mais 90 dias. Várias pessoas não aceitaram, outras aceitaram, e a gente obviamente teve que dar todo o suporte para essas famílias também. Então, entrega de farmácia, supermercado, padaria, a gente fazia toda a logística para garantir que a família também não se arriscasse. Né? A gente está falando de 65 operadores que a gente levou para esse esquema. A turma da pousada, os funcionários da pousada, eles falaram, não, vocês não podem voltar para cá, vocês vão ter que ficar aqui. Então a gente comprou a pousada do dono da pousada, ficou ele e a família operando a pousada, porque ele morava dentro da pousada.
Isso, estou falando disso, de lugares que são remotos, que é onde normalmente funcionam as hidrelétricas, né? Então foi assim, todo tipo de desafio que você pode imaginar nesses primeiros 120 dias de pandemia a gente teve. Mas com muito, muito aprendizado, e essa história de qual é o nosso foco. Nosso foco é garantir que a operação funciona e que os operadores estão protegidos. E você ficou lá na CTG até quando? Até 23. Finalzinho de 22 para 23 foi quando eu fui para a Eletrobras. Que foram os últimos 2 anos de Eletrobras já recém-privatizada. Então a privatização da Eletrobras aconteceu em julho. Nessa época a gente ficou sem se falar, tá? Foi, Porque eu não sei o que aconteceu nessa época. Eu Foi sei abduzido. que você mal conseguia responder mensagem. Abduzido completamente. Assim. É uma empresa recém-privatizada, do tamanho da Eletrobras, né? É um desafio gigante. Assim. E é uma empresa que foi inventada na privatização. Ela não existia. A Eletrobras mesmo que existia era uma empresa, uma casquinha, uma holding com 400 pessoas no Rio de Janeiro. Só que quando ela foi privatizada, essa holding virou a empresa dona de 5 empresas operacionais. Então entravam a própria Eletrobras, Furnas, Chesf, Eletrosul e Eletronorte. Essas estavam espalhadas no Brasil inteiro e eram gigantes, né? Empresas super tradicionais, empresas com... A Chesf tinha 70 anos, né? Furnas 60 anos. Todas elas com o seu orgulho enorme de ser quem eles eram. Né? As histórias eram maravilhosas, assim, comecei a ouvir um pouco as pessoas quando eu cheguei, né? A turma da Chesf, eles se chamavam de chesfianos, né? Então tinha ali um substantivo que os definia. E o chesfiano era o cara que desenvolveu o Nordeste. Se não tivesse energia, não tinha desenvolvimento para o Nordeste. Esse cara, ele tinha um orgulho danado dessa história de ser um desenvolvedor, né, da região. Furnas era o coração do sistema elétrico brasileiro. Então, operando Minas, Rio, São Paulo, Brasília. Onde fica a água do sistema hidrelétrico brasileiro, que 70% da nossa energia vem de hidrelétricas, está nessa região. E as usinas de Furnas funcionam como a caixa d'água do sistema elétrico brasileiro. Então, assim, se tivesse qualquer problema em Marimbondo, né, dali para baixo, você corria o risco de não gerar energia. A gente teve algumas crises hídricas importantes aí no país, algumas delas, o ponto de dor, né, e de detalhes assim para trabalhar era Marimbondo, Jupiá, Ilha Solteira, que eram as duas que eram inclusive da CTG, e lá para baixo até chegar pelo Rio Paraná em Itaipu. Isso daqui é o que faz a energia do Sudeste e do resto do Brasil funcionar, né? E a Eletrobras, além de ter as usinas, e tem a Eletronorte, essa é outra incrível, né? A Eletronorte é uma empresa, o orgulho deles de serem os desbravadores da Amazônia, de levar energia para as pessoas na Amazônia. A Eletrobras tinha muito orgulho disso, e isso veio junto com a Eletronorte de se relacionar institucionalmente, formalmente, com 82 etnias indígenas. Não tem nada no planeta, nenhuma empresa que se relaciona com 82 etnias indígenas do planeta. Imagino que não. Só. Então eles contavam essas histórias de construir linhas de transmissão no meio de aldeias indígenas, no meio da floresta, tendo que ter os indígenas como parceiros, não como inimigos. Né? O processo de construção é incrível, de novo, dá outro podcast só falar dessa história. Mas assim, então pessoas muito, muito orgulhosas, né, da sua história. E o cuidado ali era construir essa Eletrobras, então nova, futuro, lá para frente, mudou de nome agora, né, chama Axia. Super, a palavra futuro está no tagline, né? Mas respeitando de onde isso vinha, respeitando a história das pessoas, respeitando o quanto isso foi importante, né, para se chegar nesse modelo que depois foi privatizado e virou, né, o coração energético do Brasil. Né? 25% da energia gerada e 40% da transmissão são uma empresa. É muita coisa. Eu acho legal assim, de escutar, porque fica assim, óbvio a relação humana com o negócio,
considerando a importância do humano, não só com relação à força de trabalho, mas também as decisões, Sim. Flexibilidade. Muito. Porque eu não consigo imaginar, mas dá um certo trabalho você ter pessoas tão felizes, porque eles estavam felizes. Estavam. E para eles foi um choque, né, a privatização. Muita gente saiu, a gente teve 2 PDVs enormes, né? Mais de 6 mil pessoas saíram da empresa em um ano. Né? A gente contratou ainda 1.800 de mercado. Mas mesmo assim, pelo fato de ser um modelo estatal, não tinha essa necessidade de ter controle de headcount, né? O próprio modelo de gestão, né? Folha de pagamento era uma loucura, assim, né? A quantidade de itens que a gente tinha, né? De rubricas de folha de pagamento, né? Então, tudo teve que deixar de ser estatal e tudo teve que passar a ser feito na forma de uma empresa privada. E isso era do zero, com gente que não tinha essa experiência, porque a experiência que eles tinham era de ser estatal. Né? Então tinha uma dor emocional grande de perda, né? Teve que refazer todos os contratos. A gente começou pela liderança, né? 570 líderes refazendo todos os contratos um a um. Depois as negociações sindicais com 53 sindicatos no Brasil inteiro. E uma necessidade de simplificação enorme, né? Quando eu cheguei lá eram 11 contratos de trabalho, então 11 acordos coletivos diferentes, 178 cláusulas, era o famoso saco de gato. Uma coisa não falava com a outra. A gente conseguiu entregar, eu, meu time, mas muito, falando de gente generosa, né? O jurídico, o VP jurídico Marcelo, ajudou muito. Né? Entregamos um acordo coletivo que era um só, não mais 11, e de 178 cláusulas para 45. Então, muito mais simplificado, com cara de empresa privada. Então, isso foi destravando muita coisa. E ajudando as pessoas que queriam ficar, que escolheram ficar, a fazer essa transição também. Né? Então, foi um processo assim, intensíssimo, né, de 2 anos, um monte de resultado para entregar, né, do ponto de vista de custo, de simplificação, de sistemas, de processo, mas muito focado nessa história de como é que a gente faz isso para que seja uma transição humanizada, né? E a gente garanta que quem vai sair saia bem, quem vai ficar principalmente entenda o que é a mudança que precisa ser feita e possa ser preparado para isso. E aí agora você está num momento diferente, com algumas atividades. Algumas. Estou simplificando. Então, a última vez que a gente falou além tinha do 7. conselho. Então, estou em conselho, né, como conselheiro em 2 empresas. Tem uma terceira começando uma conversa agora que está começando. Né? Que é um negócio que está sendo muito bom para exercitar um papel que eu já exerço desde 2014, quando estava na Tigre, mas eu fazia isso como executivo. Né? É diferente você ser um conselheiro que está lá representando o acionista e você ser um conselheiro de fato independente. Né? Então isso está sendo ótimo. E de novo, é um aprendizado todos os dias. Né? Estou fazendo mentoria para CEOs e para alguns C-level. Né? Então aí eu escolho um pouquinho assim, em 5 ativos agora nesse momento. Né? 3 CEOs e 2 C-level, um CFO e uma CHRO. E esse trabalho de mentoria é muito legal, porque hoje eu publiquei no LinkedIn um post falando disso. Falando de um insight que veio do livro do Harari, que eu estava lendo, mas também dessa história da experiência com os CEOs, que não é nem a solidão. Quando se fala da solidão do CEO, da solidão do poder, não é nem a solidão, é o isolamento, porque as notícias não chegam. Ninguém dá feedback para CEO dentro da empresa. Ninguém conta, até o momento que precisa contar, ninguém conta. Né? Então, assim, em torno da cadeira, né, de poder, e vale para o CEO, mas vale para qualquer cadeira que exerça poder dentro de uma empresa, você tem uma força gravitacional enorme que faz com que as pessoas fiquem ali, queiram ficar, mas elas te isolam. Né? Elas vão te protegendo. Isso acontece em todo lugar, né? Todo lugar. É impressionante. Todo lugar. E não importa o tamanho, o nível, onde for. Então, e parte do meu trabalho como mentor tem sido ajudar esses CEOs, principalmente os CEOs, a buscarem outras referências, a saírem da bolha.
né, a romperem essa força gravitacional, né, a se interessarem por pessoas que estão fora do negócio, mas que podem dar feedback para eles. E parte do meu papel acaba sendo esse também. Sim. Né? De contar. Nosso, né? Então você faz isso também, exatamente. De dar notícias, às Alguém vezes. tem que falar, né? Porque não chega mesmo. Mas você sabe o que é engraçado? Eles sabem. É que tem uma hora que a gente fala muito disso, né? Quando a gente é crítico, né, sobre o mundo corporativo, a gente fala muito do teatro corporativo. Parte do papel, né, que um CEO exerce dentro desse teatro corporativo é o de fingir que não sabe. Mas ele sabe. Ou não quer escutar, às vezes, também. Né? Também. Aí é escolha. Né? Aí chega um momento em que, né, o sujeito precisa querer. Exato. Né? Então, essa é uma segunda linha de trabalho. Tenho trabalhado com estratégia, e aí vem a história de futuro, né? De construir cenários futuros, e assim mesmo no plural, e ajudar as empresas a navegarem para ver onde é que elas vão chegar, e se chegar por algum daqueles caminhos, como é que elas se preparam agora para isso. E não tem jeito. Todo trabalho de estratégia termina com você identificando que precisamos melhorar a qualificação das nossas pessoas, porque esses cenários são todos desafiadores. Não tem nenhuma empresa que não queira se desafiar. No momento em que ela quer se desafiar, as pessoas vão precisar aprender a fazer coisas novas. Né? Eu vejo isso também. Né? A gente está vivendo agora esse momento da inteligência artificial. Né? Todas empresas querendo, algumas bem estruturadas, outras mais assim, testando ainda um pouco as águas. Né? Mas está aí e está funcionando. Ficou claro, já está claro, para quem lidera as empresas, que o desafio de inteligência artificial não é um desafio de tecnologia, é um desafio de gente. Comportamento. É um desafio de comportamento, é um desafio de processo, de redesenhar a forma como as pessoas trabalham. Então, eu trabalho aqui na área que você lidera, sou do seu time, e eu passo a ter um colega que é um agente de IA, que vai trabalhar junto comigo, sob a sua supervisão. Isso é muito doido. As pessoas não têm processos desenhados assim. Né? Tá completamente do zero. Né? E aí está caindo no colo, no bom sentido, né? Caindo no colo dos profissionais de RH, dos CHROs, essa tarefa de fazer a gestão dessa mudança. Então não é mais uma questão de tecnologia, é uma questão de como é que eu integro, desenho processos, funções, formas de trabalhar absolutamente novas, e não é só onde a AI vai substituir, né, ou acelerar, mas é no conjunto todo. Eu tenho que olhar para todas as relações. Né? Tem gente hoje em empresas, eu tive há pouco tempo numa empresa de call centers, o chefe do cara é uma IA. Quem faz o acompanhamento dele, das métricas, do que ele entrega, do atendimento, do script, é uma inteligência artificial. Ele reporta para uma inteligência artificial. As pessoas não estão nem um pouco preparadas para isso, mas nem um pouco. Né? E isso está, novamente, né, acelerando muito. O possível é muito maior do que está sendo implementado, porque o limite está no indivíduo, nas pessoas, nos sistemas. Porque esse processo de mudança no humano passa por querer. E passa por medo também, ou insegurança. Você conhece aquela piada de quantos psiquiatras você precisa para trocar uma lâmpada? Não. Um só, mas a lâmpada precisa querer muito. É isso, gente, é isso. Se o cara não quiser, não vai. E aí vai sabotar, não vai fazer. Muitas vezes a sabotagem também não é nem deliberada. Ela é por uma estratégia de sobrevivência. Né? Tenho visto também. Então, assim, o momento é um momento muito rico para olhar para as estratégias e humanizar o processo de implementação de estratégia. Então, tenho levado muito essa história. E aí você cai de novo num ponto-chave, que é liderança. O líder, os líderes. O fenômeno liderança dentro de uma organização faz toda a diferença para o sucesso, né, de uma nova cultura, para o sucesso de uma nova estratégia. Essas três coisas se falam muito e elas estão a serviço da construção do futuro. Então, pessoas, liderança, cultura, bem feitos, sustentam e impulsionam a estratégia. Então, alguns dos projetos que eu tenho feito de estratégia chegam nesse ponto.
Aí eu vou lá, eu sento com o CHRO, ajudo o cara a desenhar, faço a estratégia dele também, ajudo ele a desenhar um pouquinho como é que vai ser esse roteiro. E é um roadmap que vai mudar a cada 3 meses. Então, tem que ter muita flexibilidade. E por último, assim, né, a parte de geração de conteúdo. Então, tenho publicado algumas coisinhas no LinkedIn, assim, de forma bem sintética. Então, gosto de fazer isso, assim, me divirto. Uso AI para fazer isso. Muita gente fala que não usa. Eu uso. Eu também uso. Mas eu tô treinando a minha. A minha tá treinada. Então fica legal. Tá. E já tá com a minha cara. Tem assim. a minha cara também, exato. Isso aí. Dá trabalho. Nós não vamos falar o nome das nossas AIs, né? Você tem nome para sua? Tem? Não precisa falar, mas você tem, né? Eu tenho. A minha tem nome. E ela sabe que é ela. E aí nessa vertical de conteúdo, vou lançar no comecinho do ano que vem, de 2026, um podcast também. E obviamente que você vai ser convidado. É um podcast para falar de liderança adaptativa. Que para esse momento nunca foi tão necessária. É um conceito que existe há 35 anos. Em 1990 foi a primeira publicação lá do Heifetz, né, na Harvard Law School, e depois na JFK. Ele não é da Harvard Business School, é ótima essa história. Mas é um cara que foi seminal, né, nessa forma de construir e formar líderes que sejam adaptativos. A palavra é fantástica. Né? E a história dele, depois no podcast, o primeiro episódio a gente já gravou, né? O primeiro episódio a gente vai falar inclusive da história dele, porque ele é médico. Como é que um médico vai por esse caminho? Tem que assistir podcast. Né? Então, lá na frente vai ter. E é um podcast que estou eu, o Paulo Monteiro, que você conhece, né, lá do Rio, que é hoje talvez o melhor e o maior especialista em liderança adaptativa que a gente tem. E outra pessoa que você conhece, que é a Larissa Santana. Então, nós três formamos o podcast que chama Líderes do Caos. Não estou lançando ainda, vamos chegar lá, mas porque é isso que a gente está vivendo. Né? A liderança está no meio do caos. A gente não está lá para treinar, capacitar, formar, mas a gente quer mostrar que essa forma de pensar e, obviamente, de se estruturar como líder faz todo sentido e para esse momento e para o que a gente vai ter daqui pela frente. E eu acho que isso pode ser conforto para quem for assistir, para saber que não acontece só com ele. Não, total. Porque, do mesmo jeito que o CEO, ele não recebe muitos feedbacks, coisas sensíveis também normalmente não são faladas. Não, ninguém fala. Não. Então, numa situação dessa, fica, não é só comigo, que bom. Né? Agora, tem uma outra coisa que permeia tudo isso? Faz quantos anos que você joga golfe? Pois é, então. Já faz 15 anos. E a minha história com o golfe é uma história divertida, assim, e virou para mim uma referência e uma forma de eu me desenvolver como líder. Né? Então, o golfe, eu comecei porque os meus sogros jogavam golfe. Eu fui acompanhá-los, adorei a história. Né? Você adorou o jogo ou a conversa? O jogo. E a conversa? A conversa eu aprendi a respeitar depois. Tá. E eu aprendi a entender que o que faz o jogo de golfe ser bacana é a turma que você tem. Turma de golfe é fundamental. Né? Se tiver uma turma ruim, não prospera. Né? Você não vai querer jogar, etc. Então o golfe entrou assim. Virou uma tremenda de uma não só um esporte, porque de fato faço como esporte, né? Eu treino para isso, faço pilates para isso, tenho psicólogo esportivo, tenho preparadora física especificamente para golfe, então eu resolvi levar a sério, né? E essa foi uma descoberta interessante também, porque quando eu comecei, eu sempre nadei a minha vida inteira, meu esporte sempre foi natação, sempre competindo, e chegou um ponto em que estava difícil conciliar, né? Carreira, trabalho com treinamento, família, filhos, enfim. E aí o golfe dá para jogar no final de semana e dá para treinar durante a semana sem precisar bater na bola. Opa, então acho que aí tem um bom caminho. Né? E a forma, né, de me estruturar para isso foi: eu preciso competir. E aí vem uma descoberta, né? O ambiente corporativo, ele é muito refratário quando você está na cadeira de RH a que você seja competitivo. Todo mundo pode ser competitivo, RH não. RH people. Sim. Então, você não é. legal. Né? Exato.
nice people. Então eu tinha que exercitar esse meu lado da competição no esporte. Porque eu sou inerentemente competitivo. Como não dava para ter extravasar isso no corporativo, no ambiente de trabalho, o esporte me ajudou muito. Então, super competitivo, gosto de competição, participo de torneios, jogo pelo menos 100 vezes por ano, 100 jogos por ano, essa é a minha meta todo ano. Sim. Então, se você pegar 54 semanas, quase todo final de semana tem que jogar. Tem algumas semaninhas, ele tem um feriado de 4 dias, é ótimo, ajuda a bater a meta. Então esse virou um ponto importante de desenvolvimento da minha cabeça. E que tem meta também. Tem meta. Não é só no trabalho. O esporte em si, é muito difícil explicar golfe para quem não joga golfe, né? Mas o esporte em si, ele te desafia em um monte de dimensões. Eu falei da dimensão física. O que mais acontece com gente acima de 50 como eu é se machucar. Você tem uma legião de lesionados do golfe, porque não treina. Então, o treino de golfe, por isso que eu falei que é pilates, fortalecimento, ele é inerentemente prevenção de lesão. Tá. Então, se você quer jogar nessa dimensão que eu falei, de 100 torneios por ano, 100 jogos por ano, não pode ter lesão. Então, o treino é para evitar lesão. É um esporte de muita técnica. Então, de novo, só quando você começa a entrar que você descobre. Eu costumo brincar que quem começa a fazer golfe vai ter os 6 meses mais frustrantes da sua vida. Você fala assim, não é possível que eu não consiga acertar uma bolinha com um taco. E você não vai acertar, você vai acertar a grama, você vai bater para lá, ela vai andar daqui e ali. Né? Tem que ser resiliente também. Muita resiliência, muita paciência. Né? E aí mesmo depois que você passa dessa fase, a paciência continua sendo importantíssima. É um jogo de estratégia. É um jogo de, voltando para a resiliência e com a liderança adaptativa, é um jogo 100% adaptativo. A bola nunca vai onde você queria que ela fosse. E ela nunca vai parar do jeito que você espera que ela pare. Ela vai estar sempre diferente do que você espera. Não tem nada mais real num esporte, um paralelo do esporte com a vida e com a vida empresarial. As coisas nunca são como você quer, as pessoas não se comportam assim, seu cliente não vai te atender, não vai fazer a compra que você quer naquele volume que você quer. O teu fornecedor não vai te atender no prazo que você precisa, nem no preço que você precisa. Então, jogar golfe te ensina que nunca as coisas vão ser como você espera. A única alternativa que você tem é chegar lá e ir para a sua meta, para o seu objetivo. Não importa aonde você está. Golfe é um esporte de muitas regras, né? O livro de golfe, né, tem mais de 300 regras. E é um código de regras, né, que é muito bacana porque ele é muito, você falou de resiliência, né, ele é muito longo. As regras do golfe mais antigas, né, são de 1744. Então, são de 280 anos de regras estáveis. Elas mudam todo ano, mas você sabe que o básico, né, do golfe não mudou desde então. O esporte ele é o que é há 280 anos. Né? Falando de experiências pessoais, assim, né, dessas que tem a ver com o título do seu podcast, né, a melhor, mais bacana que eu tive foi ir para St. Andrews, né, na Escócia, que é onde o esporte começou. Então ela tem não só 7 campos, né, deliciosos para jogar, mas tem o campo, que é o Old Course, que é o campo mais antigo do mundo hoje. Né? O Old Course foi construído em 1552. Então, estamos falando de 400 e muitos anos. Né? E o campo está lá, igualzinho, idêntico, né? De frente para o mar. Obviamente que ele tem erosão, né? Ele vai mudando. E essa é outra parte interessante. O campo que você joga hoje, amanhã é outro. Então, não é a mesma coisa de uma quadra fechada. Porque a grama muda, ela pode estar mais úmida, se você joga de manhã ela está mais úmida, se você joga no final da tarde ela está bem seca, tem vento, tem sol, tem chuva, todas as condições atmosféricas que podem influenciar, né, no jogo, na trajetória da bola, etc. Que a gente não tem controle? Nenhum. De novo, paralelo fantástico, né, com liderança e com gestão. E com vida, né? E com vida. Eu nunca vi um esporte que prepara tanto a gente para a vida quanto o golfe. E tá lá em St. Andrews, né, além desse aspecto
histórico, trouxe para mim esse aprendizado que agora que eu estou vivendo em conselhos, né, está sendo muito bacana, que é a necessidade e a importância da estabilidade de regras, de ética. É um dos pouquíssimos esportes onde você marca o seu score. Você é responsável por anotar o que você jogou. Então, assim, nas primeiras coisas que você aprende, né, quando você vai para um clube de golfe, para uma aula de golfe, etc., não roube. Tem esporte que é feito para roubar, né? Assim, o cara precisa dar uma... Né? Ele usa e vira malandragem, e tá bom, e todo mundo aceita e é parte do jogo. No golfe você vai ser expulso do clube. E as pessoas vão parar de chamar para jogar. Uma vez você faz. Então tem uma história de autocontrole também, né, e de autogestão, que é muito bacana. E essas regras, como eu falei, né, elas estão lá, publicadas há 280 anos, mudam todo ano, etc. Né? Existe um corpo de institucional que cuida dessas regras, né, que é o R&A, o Royal Ancient. O R&A fica lá em St. Andrews, né, na Escócia. A USGA faz a mesma coisa nos Estados Unidos, e os dois viraram, né, os organizadores das regras do golfe no mundo inteiro. E aí, depois de voltar de lá, né, eu fui em 2010 para St. Andrews. Né? Aí não era mais assim uma coisa de entretenimento, de final de semana, virou de fato uma obsessão assim, de aprender, de estudar, né? Esse monte de coisa que eu estou te contando aqui, né? De como é que funciona o esporte, quais são os detalhes, por que o psicológico é importante, por que você precisa ter um psicólogo esportivo para isso, como é que ele te ajuda, né, a fazer a gestão de você mesmo, das suas reações emocionais no campo. O cara que é o meu psicólogo esportivo chama Bob Rotella. E o Bob Rotella, ele fala uma coisa fantástica, né? Aquela última tacadinha, sabe, pertinho do buraco, assim, que a bola está em cima da grama, ela só tem que correr a grama e entrar no buraco. Ele falou assim, olha, a coordenação motora que você precisa fazer é a mesma de ser capaz de jogar uma almofada num sofá. Não tem mais do que isso. Só que o medo de errar, né, a pressão, pode ser que isso aqui, no caso dos jogadores profissionais, valha $250 mil, $1 milhão. Uma tacada pode definir um jogo. Né? Então, assim, você aprender como é que você controla, entende as suas emoções e usa elas positivamente, de novo, anos, né, para chegar nesse ponto onde eu estou hoje, mas com muita atenção e dedicação. E essa volta de St. Andrews foi que me despertou para isso. Aí virei jogador, virei competidor, competindo aqui no Brasil, competindo fora, trazendo gente para competir aqui. Virei cartola, né? Virei diretor esportivo, né, do clube, presidente do clube. Né? Então, de fato, é uma baita de uma paixão e eu continuo aprendendo todo dia. E com esses paralelos, né? Que eu saio de um jogo de golfe com a cabeça toda a mil, o que eu vou levar disso aqui para mim e como é que isso depois me ajuda também a ser um mentor melhor, né? Um executivo melhor, um conselheiro melhor. É legal te escutar, né? E que as pessoas também te escutem, porque um dos pedidos que eu tenho certeza que você também faz, ou uma das sugestões a pessoa não pode só trabalhar. Não Lazer, mesmo. Esporte, conhecimento, mas o esporte, ele tem um papel na nossa vida que não dá para substituir. Outra coisa não substitui. Eu acho que sim. Tem gente que, obviamente, consegue fazer outras coisas melhores. Arte. Né? E eu sou filho de uma artista plástica. Né? Então, o mundo da arte, para mim, sempre foi muito de admiração. Eu tenho zero talento. Para tudo que você pode imaginar de arte. Né? Nesse momento, eu estou tentando aprender a tocar o ukulele. Nesse momento. E é uma batalha. Esse negócio não tá fácil. Mas faz parte um pouco dessa história de não só trabalhar. Né? Eu acho que a gente aprende, a gente lida com outras pessoas também. O que faz, né? Você falou lá no comecinho da nossa conversa, né? Generosidade ajuda a gente a ter sucesso, né? Muito trabalho ajuda a gente a ter sucesso. Mas o que faz a gente continuar querendo trabalhar todo dia é gente. É encontrar gente.
E encontrar gente que tem, né, habilidades diferentes das nossas, para mim é um baita um prazer. Né? Eu sou muito curioso, adoro perguntar para as pessoas. Então, conviver com gente do mundo das artes, né, gente do mundo do esporte é muito bacana. A gente gosta de tribos diferentes sempre, né? Então, né, é isso aí. Agora, Não cheguei na tatuagem ainda, mas estou quase lá. Depois você tá volta. Faltando pouco. Se você exato. Aí você volta. Se você puder falar para as pessoas o que você acredita que as pessoas podem fazer, alguém que está mais no início de carreira, para chegar. Legal. Então, acho que a primeira dica é jogue golfe. Nós estamos falando disso, não, estou brincando. Mas acho que o começo de carreira, para as pessoas que estão começando a carreira agora, é muito diferente do nosso. Então, assim, ouça quem já tem estrada, já passou, mas ouça assim, sabendo que é diferente. Os desafios não são os mesmos, não são traduzíveis, inclusive. Mas também não sendo tão resistentes, né? Porque isso vale para a vida toda, ser curioso e querer aprender com os outros, querer aprender principalmente nesse começo de carreira, assim, é muito aprendizado, né? Vocês têm que ter muita vontade de querer aprender a fazer as coisas. Você vai poder fazer as coisas que você gosta? Vai. Mas você vai fazer muita coisa que você não gosta. E esse é um pouco da vida de adulto. Né? Sempre tem coisa que a gente não gosta muito. Sempre tem. Né? Não diverte tanto. Mas eu acho que a primeira recomendação é essa, né? De se envolver com as pessoas, aprender com elas. A segunda, indo para um pouco mais prático, mudar de áreas, trabalhar em áreas diferentes. Né? Essas carreiras verticais acabaram, também não existem mais na empresa nem o caminho para se fazer isso. As empresas melhores, né, e as melhores empresas para se trabalhar são as empresas que hoje conseguem fazer um processo de formação de líderes que é mais robusto, fazendo com que eles mudem e trabalhem em áreas diferentes. Isso faz com que o líder fique mais robusto por aprender a liderar pessoas, processos, sistemas que ele não conhece tecnicamente. Né? Então, um líder que vem da área de suprimentos, né, e vai assumir a área comercial, e existe esse movimento, ele vai entrar num lugar onde ele não sabe como fazer as coisas. Mas o seu papel como líder não é saber. O seu papel como líder é garantir que você tem uma equipe capaz de fazer, né? E que você fique com a responsabilidade de recursos, de buscar alternativas, de ajudar o time a crescer, de garantir que eles tenham, né, o que eles precisam para poder entregar o resultado. Mas não é você que faz. Né? Então, olhando para o crescimento de carreira, essa mudança, né, de quando você é liderado e passa a ser líder, ela é crucial. Né? E ela depende disso, depende da sua capacidade de ser curioso e de não querer resolver com o que você já fez antes. Né? Isso continua valendo. Né? Os melhores CEOs que eu estou trabalhando hoje são caras que fazem isso. Sem dúvida. Obrigada, Zé. Obrigadíssimo, tremenda oportunidade de estar aqui, foi um prazer, papo super gostoso, espero que as pessoas gostem também. A gente se divertiu um monte aqui. Né? Obrigado.